Olá, você aí do outro lado. Será que você tem algum tempinho para me ouvir? Bem, eu sei, as coisas parecem um pouco estranhas lá fora. E eu vim procurando algum abrigo há algum tempo. Você me deixaria entrar? Eu sei. Eu não sou uma dessas criaturas por aí afora. Mas tudo que eu te peço é que confie em mim. Você não vai se arrepender. Não é todo dia que a gente acaba encontrando jogos bons. Principalmente atualmente. As empresas de hoje em dia só querem saber em lucrar e te vender um jogo sobre Brain Rot a R$ 300. Mas não são todos os casos. Minerando na Steam você pode até se dar de cara com um jogo bom. E minerando mais ainda você acaba descobrindo jogos bons e baratos. E não, eu não tô falando de puzzle hentai. E eu sei que você joga esse jogo. Mas, brincadeiras à parte, ou não, acabei encontrando um dos jogos mais bem desenvolvidos quando se trata de jogos indies do gênero de terror. E é com isso que eu apresento a vocês No, I Am Not Human. A premissa do jogo não é tão complexa. Um fenômeno estranho vem acontecendo com o Sol. Sua temperatura vem subindo gradativamente. Com isso, criaturas nomeadas como visitante sobem rastejando pela superfície e saem pela noite à procura de abrigo. Com isso, o caos se instala na cidade, fazendo com que não só os visitantes, mas também humanos procurem abrigo. E, por algum motivo, se o nosso personagem ficar sozinho, os visitantes podem acabar invadindo a casa. Informação dada pelo nosso vizinho, que inclusive é um cara muito legal. Então, senta aí, apaga a luz e... Ei, vizinho, quanto tempo? Como vai a vida? Eu vim aqui por um motivo. Tô meio preocupado com você. Tem coisas ruins vindo aí. Meu primo me ligou. As notícias por lá estão dizendo que tem algo estranho acontecendo no Sol. E que tem gente saindo debaixo da terra. Estão chamando eles de visitantes por algum motivo. Assustador. Espero que não seja verdade. Sim, é assim que estão chamando o pessoal que vem lá de baixo. Vai saber por quê, né? Acho que é porque são visitantes da terra. Beleza, a gente continua essa conversa de manhã. Te espero na cozinha. Até amanhã. Esse é o vizinho e ele explica pra gente um pouco do que está acontecendo e o que pode ser os visitantes. Antes de ir dormir, podemos abrir a janela e ver o que está acontecendo do lado de fora. Coisas como alguns bêbados largados na rua e a casa do nosso vizinho. Ao amanhecer o dia, já somos acordados pelo noticiário. Hoje, às 6h28 da manhã, houve uma poderosa emissão de energia no Sol. Essa explosão foi a maior do que os cientistas haviam previsto. A temperatura do lado de fora atingiu níveis críticos. Com isso, o governo declarou estado de emergência. Pedimos a todos que evitem sair de casa durante o dia. Saindo do quarto e indo até a cozinha, se deparamos com o vizinho, aquele mesmo que nos visitou ontem à noite. E lá está ele, sorridente com 2 engradados de cerveja. E conversando com ele, ele nos avisa que, por algum motivo, os visitantes entram em nossa casa caso a gente esteja sozinho. E também nos diz que falar cansa, então, caso nosso personagem não queira mais falar com ninguém, apenas beba um pouco da cerveja que ele trouxe, que vamos acabar ficando com sono. Acordando pela noite, conseguimos ver alguns adolescentes conversando do lado de fora. A casa do nosso vizinho, que inclusive as luzes estavam ligadas, então provavelmente eles estejam esperando o vizinho voltar. E batendo na nossa porta, uma garota, com a feição um pouco estranha, pergunta pelo seu pai. Diz que está preocupada e que já faz um tempo que ele não volta. Ao perguntar pelo seu pai, ela acha que estamos testando
para saber se ela é um visitante. Porém, o vizinho chega e volta com ela para casa. E antes de irmos dormir, alguém mais bate na porta. Dessa vez um homem alto e magro, que ao conversar com ele, ele nos diz que está procurando um abrigo, pois o mundo está se acabando e ele não quer morrer queimado no sol. Confiando nele, decidimos aceitar. Mais uma pessoa e dessa vez um adolescente, um pouco deformado, mas pedindo abrigo. Ao questionar de onde ele vem, ele nos fala que vem de um lugar onde estava bem quente o asfalto. E desconfiando, decido não aceitar. Sem mais nada pela noite, vamos para o dia 2. Ao acordar, o jornal nos mostra mais uma notícia. Dessa vez um contato entre uma pessoa e um visitante, e que podemos distingui-lo pela sua aparência. Um desses pontos são os seus dentes brancos. Prosseguindo, agora conseguimos realizar testes, testando assim um rapaz alto e magro, e que por sinal seus dentes estavam amarelados. Um pouco duvidoso, mas esse foi o dia, não tinha muita coisa para fazer. E já que o vizinho disse para não ficarmos sozinhos, então vamos ter que usar esse tipo de teste. Chegando pela noite, mais pessoas batem à porta. Um fato interessante é que os adolescentes que estavam lá fora hoje já estão mortos. Mortos por um visitante, talvez. E na janela da porta da frente, há uma criatura estranha, o que possivelmente seja um visitante. Alto e pálido, porém apenas nos encara. Já à porta, uma mulher, falando sobre horóscopo, signos e mais. E eu sei, todas as pessoas nesse jogo parecem um pouco estranhas, mas isso é o que o jogo quer que a gente pense. Por isso ele disponibiliza os testes para sermos mais assertivos. Sem mais visitas, acordamos com o noticiário. Ele nos diz que o governo acabou criando um órgão especial para lidar com essa nova realidade. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a FEMA. Com isso, a FEMA acaba descobrindo mais um sinal dos visitantes: sujeira abaixo da unha, que está relacionado aos visitantes emergirem do subsolo. Com esse novo sinal de identificação, testamos primeiro o rapaz alto e magro, que consequentemente estava com as mãos limpas. Chegando na cozinha, ela, a mulher do horóscopo, que também não tinha nada demais. Chegou na noite, você olha pela janela e vê um pequeno grupo da agência da FEMA, parado ao lado da casa do vizinho, provavelmente recolhendo amostras. Já na outra janela, o grupo da FEMA está recolhendo os cadáveres dos adolescentes. E na janela ao lado da porta, um grupo de soldados que provavelmente esteja escoltando o grupo da FEMA. E assim como toda noite, mais um visitante em nossa porta. Porém esse é bastante familiar. É o cara que estava nos olhando do lado de fora na noite passada. Ele não nos diz muita coisa, apenas queria saber se havia alguém dentro de nossa casa, o que provavelmente iria nos matar se caso não tivesse ninguém. A próxima pessoa a bater em nossa porta é um rapaz um pouco estressado com a situação atual. E também nos fala que apenas quer continuar vivo e que não iria incomodar ninguém. Após aceitar esse rapaz, uma moça bate em nossa porta, porém algo chama bastante atenção. E ela não está sozinha, mas sim carregando seu marido nas costas. Devido a ela não ter conseguido dar um enterro digno a ele, ela também não iria deixar ele para trás. Esse é o fim da noite. E acordamos com mais um novo sinal de identificação dos visitantes. Sinal esse, olhos avermelhados. Devido à grande exposição ao sol, os olhos dos visitantes ficam expostos, ocasionando assim os olhos avermelhados. Com isso, vamos até a sala e encontramos lá a primeira morte. Isso significa que há algum visitante em nossa casa. Indo para a cozinha, vamos testar a mulher do horóscopo. A mesma já tinha dentes brancos. Já com esse novo sinal dos olhos vermelhos, só confirmam mais a teoria de que ela seja um visitante. E após efetuar o disparo, confirmamos assim a teoria. No banheiro, a esposa se lamenta pela morte do marido. Porém, até o momento, os testes não alegaram que ela seja um possível visitante. E assim acabando novamente o dia. Já pela noite, ao observarmos pela janela, a casa do vizinho estava lá, porém que dessa vez estava pegando fogo.
mas por enquanto não sabemos o que aconteceu. Na outra janela, toda aquela frota de soldados que estavam lá à noite amanheceu morta. Morta por ninguém mais ninguém menos do que aquele visitante que veio nos perguntar se nós estávamos sozinhos. Dessa vez na porta, um agente da FEMA, que se apresenta e nos fala que, para nos ajudar, precisamos entregar uma pessoa da nossa casa para serem feitos experimentos. Sem mais demoras, um rapaz aparece, um pouco lunático, falando sobre o sol. Diz que o fim do mundo estava próximo e que o sol se irritou devido às nossas ações. Aceitamos ele, pois acabamos de perder 2 pessoas. Dessa vez na porta, a filha do vizinho, porém dessa vez bem assustada, ela nos conta o que aconteceu. Mais uma vez amanhecemos com a morte de mais uma pessoa. Dessa vez a da esposa que trouxe o seu marido nas costas. Conversamos com a filha do vizinho e ela não consegue dizer outra coisa além de chorar. Já o lunático do sol tinha alguns pontos estranhos que me faziam pensar que ele seria um visitante, pois após ter aceitado ele, a moça que estava no banheiro morreu. Sem julgamento algum, decido eliminá-lo. E seguindo pela noite, a casa do vizinho está lá, em apenas uma carcaça fantasmagórica. Já na outra janela você vê uma estaca com o crânio do soldado. Voltando à porta, uma senhora. Ela fala que está cansada de andar e que tudo está desmoronando. As pessoas não entendem que a tempestade já chegou. E ao convidar ela para nossa casa, ela diz que não vai entrar, pois vai ficar na varanda esperando a tempestade passar. Ela também fala algumas coisas um pouco sem sentido, porém com uma conotação um pouco mais filosófica. Sem entender muito bem daquilo, ela não entra e acaba indo embora. Com isso, ninguém vê mais a nossa porta e ao deitarmos bem, o jogo acaba. É o fim da demo. Bem, é isso, uma demo que pode-se dizer um pouco curta, porém que deixa muito a desejar, pois ficou bastante caminhos em abertos, isso que o jogo pode tentar conciliar na versão final do jogo. Mas como opinião pessoal minha, eu acredito que esse gênero de terror de Analog Horror é algo que devia ser mais implementado nos jogos atuais, pois querendo ou não, é um público mais específico, mas contudo não deixa de ser uma ótima demo. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deu bastante trabalho para fazer esse vídeo e bastante tempo, então desculpa se ele atrasou um pouco. Mas é isso, valeu, falou!